Fala aí, gente, beleza? De volta aqui no canal do Branco. Na última semana, coincidentemente, quando o Metallica chegava ao Brasil, um acidente de ônibus vitimou o cantor sertanejo Alexandro, que fazia dupla com o Conrado, causando ainda a morte de mais 5 pessoas, lamentavelmente. Esse incidente, justamente quando o Metallica chegava aqui, claro, fez alguns fãs, como eu, lembrarem da trágica ocorrência com o ônibus do Metallica, em 1986, que acabou ceifando a vida do grande baixista dos 3 primeiros discos da banda. Clifford Lee Burton nasceu em 10 de fevereiro de 62 em Castro Valley, na Califórnia. Desde muito cedo, ele estudou música clássica, você sabia? Seu primeiro instrumento foi o piano. Pois é. O Cliff começaria a tocar baixo aos 13 anos após uma primeira tragédia com a família Burton. O irmão mais velho dele, com apenas 16 anos de idade, Scott, faleceu devido a um aneurisma cerebral. Este trauma, que não por acaso depois seria o nome da primeira banda, digamos, profissional do Cliff, fez com que ele passasse a se dedicar ao estudo do contrabaixo. Na época, ele inclusive prometeu aos pais que se tornaria o melhor baixista de todos os tempos para honrar a memória do irmão. E passou a se dedicar ao estudo do baixo por 6 horas diárias, hábito que ele manteve até quando já estava no Metallica 7 anos depois, lá em 1982. Pouco antes, na virada dos anos 70 para os anos 80, o Cliff formou a sua primeira banda de escola, a Easy Street. Curiosamente, nessa mesma banda ele tinha 2 companheiros que se tornariam verdadeiras lendas como ele e alcançariam o estrelato no Faith No More, o Jim Martin, guitarrista, e o batera Mike Bordin. Pouco tempo depois, já com a sua segunda banda, o Agents of Misfortune, o Cliff participou de um concurso de bandas que foi registrado em vídeo. E nesse registro já dá para ver fragmentos do que viriam a ser verdadeiros clássicos do Metallica, como a introdução da espetacular From the Bell Tolls, né, do Ride the Lightning, o segundo disco de 84, e Anesthesia, Pulling Teeth, o solo de baixo sensacional, que fez ele entrar para o Metallica e foi gravado no disco de estreia, o Kill 'Em All, de 1983. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei que era uma guitarra. E foi a mesma impressão, por incrível que pareça, que James e Lars, os fundadores do Metallica, tiveram quando ouviram pela primeira vez o Cliff tocando com a banda Trauma. E já estava se apresentando ali nos circuitos onde o Metallica também tocava. O Metallica tinha sido formado um pouco antes, e aí, num desses shows em que ambas as bandas estavam presentes, a dupla James e Lars ouviram aquele som com aquela distorção, acharam que era uma guitarra. Quando eles souberam que era um baixo, ficaram realmente espantados com a qualidade do som, a capacidade daquele baixista, e naquele momento decidiram convidar o Cliff a fazer parte do Metallica. Curiosamente, a primeira vez que eu assisti um vídeo do Metallica, no comecinho, né, do Cliff fazendo esse solo ao vivo, eu também fiquei chocado, porque ele usa um efeito de wah-wah, que é um típico efeito de guitarra, no baixo, que dá uma sonoridade totalmente diferente, né? Mas o Cliff não aceitou o pedido de cara, não. Ele fez um docinho. Foi só no final daquele ano, em 82, que ele resolveu aceitar devido à insistência do James e do Lars para que ele fosse fazer parte do Metallica, já que eles haviam demitido o baixista original, o Ron McGovney, que de acordo com eles não estava contribuindo em nada para a banda. E aí o Cliff resolveu aceitar. Iria deixar o Trauma para fazer parte do Metallica, desde que, com uma condição, o Metallica mudasse para sua cidade natal. Até então, o Metallica residia em Los Angeles, né? Por incrível que pareça, a banda surgiu em Los Angeles, que depois desenvolveria uma cena hard rock. E o Metallica se mudou ali para a região da Bay Area, em São Francisco, né? A região ali da Bahia de São Francisco, cidades próximas, litorâneas ali, mais ou menos como a Baixada Santista, né?
E ali o Metallica foi um dos responsáveis pelo surgimento do thrash metal da Bay Area, né, que tem outros grandes ícones como o Megadeth, o Exodus, o Testament, o Slayer e o Possessed. Além de ter mudado o endereço, o destino da banda, o Cliff também influenciou o nome do primeiro disco, já que a banda pretendia que o disco se chamasse Metal Up Your Ass, que numa tradução assim livre, significa algo como metal no seu rabo. É claro que a gravadora não aceitou, pediu para que eles inventassem um outro nome. E ao saber disso, o Cliff ficou bravo e falou assim: nós devíamos matá-los todos. Literalmente, Kill 'Em All, que se tornou o nome do disco. E aquela capa, e a imagem já fala por si só, né? Mas não apenas isso, o Cliff também foi responsável pela temática estética de letra e imagens usadas pelo Metallica no início da carreira, nos 3 primeiros discos, relacionadas principalmente ao escritor de ficção e horror H.P. Lovecraft, que o Cliff era muito fã, e ele levou essas ideias para a banda, que acabaram aproveitadas em algumas músicas clássicas, como a instrumental The Call of Cthulhu, Do Ride the Lightning e The Thing That Should Not Be, do Master of Puppets. Além disso, o Cliff também foi co-escritor, co-compositor de vários outros sucessos clássicos dos 3 primeiros discos, né? Assim, é inegável e reconhecível a influência, a importância de Cliff Burton para a história do Metallica, né? Ele moldou o som do Metallica, trouxe elementos muito mais sofisticados para a banda, já que ele tinha uma formação erudita, né? Fazendo uma mistura perfeita ali do metal com o punk hardcore, né? Com toques eruditos de música barroca, música clássica, né? Que caracterizaram aqueles icônicos 3 primeiros discos da banda, com linhas melódicas mais intrincadas, mais elaboradas, e aqueles números instrumentais longos, como a Orion, né, que também é do Master of Puppets. E foi justamente com o sucesso desse terceiro disco do Master, de 86, que a banda começou a alçar voos muito maiores, né, algo inédito para uma banda de metal assim pesado. E foi durante a turnê europeia da banda que ocorreu a tragédia após um show na Suécia. O ônibus em que eles viajavam supostamente derrapou no gelo da pista, que nunca foi provado que havia gelo na pista, mas é uma coisa característica do local. Eles estavam viajando de madrugada, no escuro, né? O ônibus derrapou, o Cliff estava dormindo em um beliche na parte de cima, foi arremessado para fora do ônibus, que acabou tombando sobre ele, causando a morte instantânea do baixista, com apenas 24 anos de idade. Isso aconteceu no dia 27 de setembro de 1986. A tragédia, claro, abalou a banda, mas o show não podia parar, né? O show tinha que continuar e logo eles apresentaram um novo baixista, Jason Newsted, canadense da banda Flotsam and Jetsam, que depois seria substituído pelo atual baixista da banda, Robert Trujillo, né? Fazia parte do Suicidal Tendencies Infectious Grooves. Ambos sempre pagaram seu tributo ao Cliff, que sempre esteve presente no Metallica, né, nas apresentações da banda, e não tem como ser diferente. Fato é que o Metallica nunca mais seria o mesmo sem Cliff Burton. Perdeu muito da criatividade. Muita gente alega, inclusive, que a banda não teria se tornado tão comercial com ele. Mas isso é algo que nós jamais saberemos de fato. Mas é inegável que sem o Cliff, o Metallica jamais teria sido o que é, né? Uma das maiores bandas de todos os tempos. Das muitas declarações, tributos que já foram feitos ao Cliff, o James Hetfield, por exemplo, sempre se refere a ele como a um irmão, alguém que ele tem muita saudade, que se ele pudesse, ele traria de volta à vida. Yes, we miss him a lot. He's a brother. Em outra entrevista, ao ser perguntado sobre o Cliff, se ele era mais do que apenas um músico do Metallica, mas um amigo, um irmão, o James respondeu: absolutamente correto. Além de nos introduzir à teoria musical, ele era o mais estudado de nós. Ele tinha ido à faculdade para aprender muitas coisas sobre música e nos ensinou uma boa gama de coisas. Quando eu e o Lars o vimos tocar pela primeira vez, nós dissemos: precisamos desse cara na nossa banda.
Eu e ele ficamos muito próximos, como amigos, em relação às nossas atividades, estilos musicais, as bandas que a gente curtia, opiniões, visões políticas do mundo. A gente era muito parecido. Mas sim, ele tinha um caráter pessoal, uma personalidade muito forte que afetou a todos nós. E esse cara que está sentado aqui, no caso, o James, né, falando, sente muita saudade dele. Todos nós sentimos, James. Grande Cliff Burton, que seja eterno. Cliff and all! E é isso aí, gente. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu like aí, o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Considere ser um membro do canal. Participe dos nossos grupos no WhatsApp. E comente aqui embaixo também. Diga o que você achava do Cliff Burton. Quais são as suas músicas favoritas, os seus discos favoritos dessa fase do Metallica. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado por assistir até o final. E até a próxima. Fechou!